o que a gente tá falando, volta lá rapidinho. A pessoa desembolsou 183 do bolso. Exato. O resto veio via dividendo. Exato. E ela acumulou um patrimônio com valorização, inclusive, né? Exato. Que teve valorização no período, de 353 mil reais, mais ou menos. Exatamente. Pessoal, o conceito bola de neve é um conceito extremamente importante que você vai ter que colocar na sua cabeça ao longo da sua jornada como investidor. Porque a gente tem uma fórmula que é muito difundida, que é a fórmula dos juros compostos, e que muitos falam que é a 8ª maravilha do mundo, né? Então, a fórmula dos juros compostos, nós temos duas variáveis que são extremamente importantes. A mais importante é a que a Lu até adiantou, que é exponencial, que é o tempo. Então, quanto maior for o seu tempo dentro da bolsa, e a gente mostrou nos slides anteriores ali, como é importante você sempre estar posicionado, sempre investido, esse tempo vai te ajudar a conseguir multiplicar todos os seus aportes, os seus dividendos dentro dos anos que você permanecer. Por isso que, por exemplo, você pega investidores como Barsi, como Buffett, são investidores que estão há décadas, né? Então, essa variável exponencial, que é o tempo da fórmula dos juros compostos, ela acaba favorecendo as pessoas que ficam muito tempo. Agora, a gente sabe que tem muita gente que não tem esse tempo, né, que começou tarde, que gostaria de começar a investir e fala, pô, mas eu não tenho esse tempo. Mas você tem uma outra variável muito importante também, que é o aporte. O aporte, muitas vezes, essas pessoas que já estão mais velhas, elas já têm uma carreira consolidada, e essa carreira consolidada permite a elas aportar mais do que um jovem, né? Então, se você não tem o tempo, você pode compensar isso de alguma forma através do aporte, que é a segunda variável mais importante. Então, a partir do momento que você começa a aportar e deixa o tempo fluir em cima dos seus investimentos, vai começar a acontecer um efeito que a gente chama de efeito bola de neve, né? E esse efeito bola de neve você começa com muito pouquinho, recebe um dividendo, soma o dividendo com o seu aporte, o seu investimento, reinveste, depois recebe um novo dividendo com seu aporte, reinveste de novo e começa, é como se fosse uma bola de neve que começa a se formar lá em cima, vai descendo, descendo, descendo e através do tempo vai virar uma grande bola de neve que é os seus dividendos, que vai gerar toda a sua renda que você tinha estabelecido como meta para sua liberdade financeira. Pagar os boletos, né, pagar os boletos. Pagar os boletos. O que eu acho bacana nessa história toda é que você compra ações que geram dividendos, com os dividendos você compra novas ações que vão gerar novos dividendos e assim por diante. É um efeito multiplicador que, à primeira vista, assim, à primeira análise, ele não parece tão poderoso. Exato. Mas na prática é um negócio que ele não é linear, é exponencial. Exatamente. E isso que faz toda a diferença, né? Junto com aquilo que a gente falou lá no começo de permanecer. Ou seja, você está permanecendo e colocando o ganho de volta para o mercado, aquela história que a gente fala que dinheiro que entra na bolsa não sai da bolsa. E assim você vai multiplicando. A gente até brinca que é o turbo, né? O dividendo é o turbo da estratégia, exatamente, né? Então a gente tem um aporte que vem do seu trabalho, né? E você tem condições de ter o dividendo entrando que vai turbinar toda essa estratégia ao longo do tempo. Mas, pessoal, a gente sabe que as pessoas querem ver isso na prática, né? Como funciona realmente o resultado dessa estratégia aplicada dentro de um determinado período de tempo e com aportes pré-definidos, né? Então, o que a gente vai mostrar para vocês aqui agora é uma simulação dentro do próprio AGF+, que é a nossa plataforma, que é referência em geração de renda no país, onde você consegue simular como seria a estratégia se você tivesse começado a investir em determinada empresa a partir de um tempo X até nos dias de hoje. Então a gente vai mostrar agora, vou colocar aqui, eu vou precisar sentar para isso, para mostrar para vocês. Manda bala. Produção, coloca na tela para a gente aí, por gentileza. Vamos colocar a telinha do AGF+. Olha, que bonito, hein? Tá? Como a gente está um pouco cego aqui no estúdio, aí a gente aumentou as letras porque tá difícil de enxergar, pessoal. Tá? Mas vamos pegar aqui. E a primeira coisa que eu queria falar com vocês isso não é recomendação de compra, tá ok?
E, para efeitos didáticos, a gente não utilizou a inflação dentro dessa simulação para facilitar o entendimento de todo mundo, tá? Como é que funcionou a nossa simulação aqui para vocês entenderem tudo isso que a gente está falando na prática? Nós pegamos aqui uma empresa, que é, por acaso, o Santander, Sambi 4, onde a gente colocou um aporte inicial de R$ 1.500, tá? E um aporte mensal depois de R$ 1.500. Nós começamos em setembro de 2013 até setembro de agora, ou seja, aí 10 anos, né, de investimento. Jean, posso só? Lógico, só Fabião. coisa rápida. Pessoal, não tem R$ 1.500, corta um zero, começa com 150. Boa, bem lembrado. Tá? Por favor, pra galera não falar, pô, não tem, é muita coisa. Corta um zero, vai com 150 e começa, vai lá. Desculpa. Perfeito, fica à vontade, Fabião. É bem lembrado esse exemplo aí. Vamos lá. Quando a gente simula esse resultado aqui nesse período, né, o que a gente consegue observar aqui? Né? Olha que interessante, nós tivemos nesse período de investimento R$130 mil, Fabião, Olha R$130 mil de dividendos no bolso nesse período de 10 anos. Só dividendo. Só que a pessoa desembolsou, ou seja, ela pegou do bolso dela e colocou, que é o aporte que a gente tanto fala, nesse período aí de tantos meses, né? Ela desembolsou, volta pra gente ali, produção, R$183 mil. Olha que interessante isso, pessoal. Isso é dinheiro que saiu do bolso dela, né? Do bolso dela. Quando você pega os R$130 mil e compara com o desembolso, observa que em dividendos, Filipão, quase que se igualou aos aportes do que a pessoa tirou do bolso. Perfeito. Isso é maravilhoso, né? E quando a gente junta as duas coisas, que é o custo de aquisição ali em cima, que é a soma dos 183 mais os 130, a gente começa a ver o quê? A bola de neve formando. Exatamente. É o tubo que a gente estava falando, né, Lu? Então quer dizer, aí o que a gente está falando, volta lá rapidinho, só para garantir que todo mundo está entendendo. A pessoa desembolsou 183 do bolso. Exato. O resto veio via dividendo. Exato. E ela acumulou um patrimônio com valorização, inclusive, né? Exato. Que teve valorização no período, de R$353 mil, mais ou menos. Exatamente. O que é o patrimônio acumulado? É o número de ações que a gente tem aqui embaixo, que são essas 24.362 ações, vezes a cotação que vai chegar no patrimônio atual. Ou seja, isso aqui é a métrica do ego, que a gente tanto fala, é o patrimônio, né? Mas é uma boa consequência, Mas né? é uma vamos consequência, né? É uma consequência da estratégia que foi seguida durante 10 anos, Tem né? uma coisa legal de lembrar também, né? A gente coloca uma empresa aqui durante 10 anos, né? Mas lembrando que no jeito Barsi de investir, a gente compra sempre a melhor oportunidade do momento. Então a gente vai navegar entre várias empresas, entre vários momentos, usando também, por exemplo, o dividendo inteligente, onde a gente vai receber um dividendo mais rápido em determinada empresa. Então, isso faz com que o seu ganho multiplique ainda mais. A gente não vai ficar comprando Santander à torta direita. Em algum momento... Você pode até ter uma meta em Santander, perfeito, né? Mas você não vai comprar o tempo todo, porque tem hora que ela vai estar acima do preço técnico. Vai ter hora que ela vai estar muito cara, você vai em outra. É assim que funciona. Mas a gente pegou um exemplo aqui só para deixar tangível, né? Vai lá, Jean. Vamos lá, produção. Então a gente descendo aqui, vamos ver como é que é o resultado disso aqui. Olha que beleza. Nos anos, né? Bonito, eu vou desativar algumas coisas aqui para pegar alguns pontos que a gente vem. Desculpa, opa, é o amarelo que eu quero. Tá. Vamos começar a mostrar alguns conceitos que a gente vinha falando. Bom, a linha verde é o patrimônio que a gente falou que é a consequência, que é a métrica do ego. E a linha laranja são os proventos acumulados ao longo de todo esse período de 10 anos. Perfeito. Olha que interessante, pessoal. O seu patrimônio ele vai variar muito e vai ter mudanças bruscas ao longo dessa jornada. Então olha ali em 2020, na pandemia, como caiu aquela porrada pra baixo, aquela né? porrada. Sim. Mas olha que coisa maravilhosa que são os dividendos. Os dividendos estão devagar e sempre crescendo de uma forma, uma escadinha, o arroz com feijão. E você pode perceber também que ali no gráfico amarelo, o ponto de intersecção, quer dizer, onde começa o exponencial, é justamente em 2020. Porque com o mesmo aporte, né, exatamente, ele tem um degrauzinho ali. É verdade. Porque neste momento, o que aconteceu provavelmente? Você pagou barato, você comprou mais ações, os anos posteriores foram muito bons, e como você acumulou mais ações, você ganhou mais dividendos e tá aí o efeito bola de neve. Você vê o porquê a gente sempre fala também, Jean, de você não ficar olhando o seu patrimônio todo dia ali na sua carteira, né? Ah, hoje eu tô rico, amanhã eu tô pobre, hoje eu tô rico de novo. Tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. O negócio é, olha a renda aumentando, é isso que mais interessa. E é isso que vai deixar o cara no jogo. E paz de espírito acima de tudo, né? Paz de Dormir espírito, tranquilo, né? Isso que é bom. É isso mesmo. Vamos lá, produção. Bora. Vamos pegar aqui outro exemplo
né? Vamos pegar aqui o roxinho. Pera aí, roxinho. Esses gráficos você acompanha no AGF+, né, pessoal? Então, lá você vai ter direitinho. Vai lá, Jean. O roxinho Desembolso. Desembolso. Bom, olha que legal isso aqui, ó. Se a gente pegar o desembolso, que é o valor que a pessoa aportou, ou seja, os R$ 1.500 por mês de forma acumulada, você vê que é quase reto, é uma linha reta. Sim. Só que observa que chega num ponto, ali mais ou menos em 2000, o cara começou em 2013, as duas linhas caminham juntas. Né? Só que quando você chega ali em 2016, você começa a observar o efeito do dividendo entrando junto com o aporte. Então olha que legal, você tem um dividendo muito pequeno, as duas linhas começam juntas, mas quando você começa a ter o efeito de aporte mais dividendo, que é a linha vermelha, é o efeito turbo. De escola, é o poder de fogo que É aumenta. o poder de fogo, é a bola de neve que começa a girar. E aí você vê a explosão que isso dá e a diferença que os dois gráficos, as duas linhas chegam de diferença em 2023, que é uma coisa absurda, né? Então a gente vê direitinho esse efeito aqui na prática da bola de neve, né? Parece um jacaré de boca aberta, né? Lembra um pouquinho, sim. É legal que a gente vê que isso aí exige muita disciplina e paciência, né? É isso que eu ia mostrar aqui, Fabião, quer ver? Ó, olha noite, aqui, ó. não. Olha aqui com todos os gráficos, como a gente ficou muito tempo parado ali, ó, com o dividendo parado, de 2013 até 2017. Cara, é um jogo de paciência, não é? É aquele período que você pensa em desistir, né? Você fala, isso aqui não vai dar em nada, eu prefiro ir para renda fixa, né? Acho que essa é a pegada. Exatamente. E justamente esse período que a gente está falando era um período de CDI alto. Quer dizer, é verdade. É Lógico, um concorrente difícil de você falar, olha, tenha paciência, você vai vencer o CDI. A hora que tá todo mundo falando que você é louco, né? Exatamente. Você fala uma coisa legal, que é o bom ganhador na renda variável, é um bom perdedor no curto prazo. Para o cara ser um bom ganhador a longo prazo na bolsa, ele precisa ser um bom perdedor no CDI no curto prazo. Sensacional, sensacional. Tem mais aí, Jean? Tem mais, vamos lá, peraí. Tem mais um aqui interessante também pra gente mostrar pro pessoal, que é o roxinho. Sim. Desembolso acumulado. Cara, a GF+, é fantástico, veja. Putz. É demais. É muito bom. Dá pra pessoa simular, ver como é que foi isso aqui. Ó, olha que interessante, ó, o desembolso acumulado, né, em relação ao patrimônio conquistado ao longo do período. Olha como dá uma descolada. Olha a diferença, como dá uma descolada legal. Né? Tem altos e baixos? Tem, mas tem o dividendo te sustentando nesses períodos. E o resultado, ele é muito gratificante. É aquilo que o Lírio já falou algumas vezes. Chega num momento que o seu patrimônio, ele já chegou num nível que pouco importa se caiu 10% ou 20%. Você tem um nível de dividendos tão satisfatório que ele te deixa no jogo, né, e pagam suas contas de forma muito tranquila, né, Fabião? E é legal que descola depois do terceiro ano aí no exemplo, né? Então a zona de arrebentação, ela dura 3 anos e quem atravessa que depois vai ver a luz no fim do túnel, aí é o pote no fim do arco-íris. É isso mesmo. Pote de ouro. Bom, a gente descendo aqui, pessoal, a gente tem um gráfico de proventos anuais e proventos médios. Essa barra verde, ela é maravilhosa e ela representa muito bem como é uma conquista ano a ano que você vai de grão em grão alimentando e gerando uma renda de dividendos. Então você chegou aqui já, ó, no ano de 2022, que foi o ano que fechou, que você teve ali, ó, R$29 mil acumulado de dividendo. Mas eu acho que a grande pergunta que a maioria das pessoas falam pra gente é assim: quando eu igualo o meu aporte de R$1.500 desse exemplo, que todos os meses ele aportou R$1.500, quando o meu dividendo vai igualar ao meu aporte de R$1.500? A gente tem aqui no gráfico de barra verde exatamente quando acontece esse momento, ó. Você observa que a gente entrando aqui em 2014, que é o primeiro ano completo, R$85, né? Cara, R$85 o cara quase desiste. Não dá pra nada, né? O cara quase desiste. Em média por mês. No segundo, o cara já consegue pagar um jantar mensal com a esposa, né? No terceiro... Isso é mensal, né? Mensal, a média mensal. Perfeito. No terceiro ano, ó, a gente já tem R$264 e vai subindo, ó. Até que a gente chega aqui no
Quinto ano, R$ 866, tá 2018, quase, né? Tá quase. Batemos aqui em 2019, 1.275. Bateu na trave, né? Até que a gente chega em 2020 e passamos o nosso aporte mensal. Quer dizer, em outras palavras, você recebe mais do que você tira do teu bolso. Não só isso, você recebe mais e se você junta com o seu aporte, você mais do que duplica o seu aporte inicial. Seu poder de fogo, você coloca R$ 1.500 por mês, né? E as empresas te dão mais 1.800 para você aportar. Me fala, o INSS te dá uma coisa dessa? De jeito nenhum, Jean. É impossível, né? O INSS você só coloca e não tira nada, né? Exatamente. Só suga, né? Então, pessoal, quando você vê esses gráficos, né? O que você tem que concluir? Que é o que a gente tenta pregar aqui desde o começo. Você precisa começar. Você precisa, em algum momento, dar o primeiro passo. Porque no começo é difícil, é pouquinho. Mas lá na frente você vai conseguir ser recompensado por isso. E se você está vendo isso agora e começa a ter um pouquinho que seja esse gostinho, eu tenho certeza absoluta que isso vai te motivar a trabalhar mais, procurar ser melhor no que você faz para atingir as metas em número de ações que a gente tanto falou aqui e finalmente alcançar os seus resultados aí em dividendos. Pessoal, Fabiano, deixa eu só fazer um adendo aqui que eu acho que é bem importante. Alguns de vocês podem estar se perguntando aí, pessoal, caramba, Jeff, mas 7 anos? Eu vou ter que fazer isso por 7 anos? Amigo, esses 7 anos vão passar, você queira. Exatamente. Quer não. E o INSS são quantos anos? Voando. A gente já vai completar em março de 2024 4 anos de pandemia. Pois é, minha filha está fazendo 7 anos agora. Eu lembro quando ela nasceu outro dia. O tempo voa. Então para de ficar reclamando. Quando você se dá conta, já passou. Para de ficar reclamando, para de ficar arranjando desculpa e começa. Você vai ver como o tempo vai voar, vai passar rápido e é melhor que o tempo passe rápido com você investindo.